Fala pessoal, como vai vocês? Espero que estejam todos bem. Estava pensando aqui em fazer uma brincadeira com vocês. É um pouco difícil porque nós estamos à distância, mas vai dar certo. Eu vou falar algumas frases e você vai ter que me dizer se é verdade ou se é mentira. E você tem 3 segundos para me responder. Estão prontos? Vamos começar? A primeira. Eva comeu a maçã e deu para o Adão. Verdade ou mentira? Mentira, né, pessoal? A gente sabe que Eva comeu o fruto da árvore que Deus tinha proibido eles de comerem, mas a gente não sabe qual era o fruto. Não é verdade? Segunda afirmativa. Na Bíblia tem 66 livros. Verdade ou mentira? Verdade, né, pessoal? A gente sabe que tem 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Portanto, a Bíblia tem mesmo 66 livros. Terceira afirmativa. João Batista era primo de Jesus. Verdade ou mentira? Verdade, né, pessoal? Maria era prima de Isabel, portanto, que era mãe de João Batista. Portanto, Jesus era mesmo primo de João Batista. Quarta e última afirmativa. No livro de Provérbios está escrito: mentira tem perna curta. Verdade ou mentira? Mentira, né, pessoal? Isso é um ditado popular, mas no livro de Provérbios não está escrito assim. Algumas mentiras ou brincadeiras parecem até verdades, mas mentir é muito sério, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo e que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Então, Jesus é a verdade. E nós também temos que sermos verdadeiros e buscarmos sempre a verdade diante do Senhor e dos homens também. Não é verdade? E hoje, na lição de hoje, nós vamos falar de 3 pessoas. Barnabé, um homem verdadeiro diante do Senhor, e nós vamos falar de um casal que vocês com certeza conhecem a história deles, que mentiram ao Espírito Santo. Vê se pode, gente. Vê se alguém consegue mentir para Deus. Impossível, né? Mas esse casal mentiu para o Espírito Santo e a consequência dessa mentira vocês já sabem, né? Porque na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, esse casal é Ananias e Safira. E para você que conhece a história deles, sabe que esse versículo é mesmo verdadeiro em relação a Ananias e Safira, né? Mentiram e acabaram mortos. E hoje nós vamos ler Atos 4, o versículo 32, que diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Que lindo! Quando eu li aqui, eu achei lindo esse versículo. Vamos orar e depois a gente vai falar sobre essa história, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos sempre sinceros diante do Senhor. Que nós possamos arrepender dos nossos pecados, meu Deus. Que nós não possamos, meu Deus, sermos mentirosos.
mas que a nossa vida possa ser transparente diante do Senhor e dos homens também. Fica conosco e fala aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse versículo, eu achei muito lindo, porque nós estamos estudando sobre os cristãos, sobre a igreja de Jesus. E nós vimos aqui nesse versículo que não tinha pessoas na igreja, no meio dos cristãos, que passavam necessidades. Sabe por quê? Esse versículo diz que o coração e a alma de toda aquela multidão, de todas as pessoas que criam em Jesus, era um só. Eles se amavam. E os discípulos e os apóstolos e todos os cristãos, eles pregavam e ensinavam a palavra de Deus ao povo. E eles faziam tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E Jesus disse que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. E era isso que eles faziam. Eles amavam a Deus acima de tudo e amavam uns aos outros, pois eles cuidavam uns dos outros, eles ajudavam uns aos outros. E hoje nós vamos falar de Barnabé. Mas o nome de Barnabé, você sabia que era José? Pois é. José era um homem muito bom. Ele era cristão, servia ao Senhor Jesus. E ele também era muito rico. E ele tinha um terreno. Ele vendeu esse terreno porque ele não precisava. E ele vendeu esse terreno. Ele pegou o dinheiro da venda e levou todo o dinheiro para os apóstolos. E disse para eles, olha, eu estou entregando esse dinheiro aqui para vocês distribuírem entre todas as pessoas necessitadas. E os apóstolos até chamavam José de Barnabé. Você sabe o que quer dizer Barnabé? Significa aquele que tem ânimo, o filho da consolação. Por quê? Porque Barnabé, ele gostava de ajudar as pessoas, os necessitados. E por isso ele recebeu este nome de Barnabé. Só que essa atitude de Barnabé foi muito linda, não foi? Porque ele mostrou que ele não era egoísta, que ele não pensava só nele, mas ele pensava nos outros também, nas pessoas necessitadas, nas pessoas que precisavam de recursos. E aí, Barnabé, ele vendeu o seu terreno e ele foi verdadeiro. Ele pegou todo o dinheiro da venda, entregou para os apóstolos e eles distribuíram entre os irmãos, entre todos que precisavam. Essa atitude dele, além de ser muito linda, as pessoas começaram a elogiar. E começaram a falar de Barnabé, que ele era um homem muito bom, que ele tinha vendido o terreno dele, tinha entregado todo o dinheiro para os apóstolos. E isso causou inveja também em pessoas. Neste casal que eu falei com vocês, Ananias e Safira, como eles viram que as pessoas começaram a falar muito de Barnabé, como ele era bonzinho, como ele pensava nos outros, e começaram a elogiá-lo, e eles também queriam isso para eles. Ananias e Safira também tinham um terreno que eles não usavam e eles poderiam doar para a igreja. Sabe o que eles fizeram? Eles combinaram entre eles de mentirem. Eles venderam o terreno e eles combinaram de guardar uma parte para eles e falar com os apóstolos que eles tinham vendido o terreno e tinham pegado todo o dinheiro e tinham entregado para eles, para também distribuir aos necessitados, porque eles queriam pagar de bonzinhos, queriam ser elogiados, e eles gostaram muito do que eles ouviram de Barnabé, e eles sentiram inveja também e queriam aquilo para eles, todos aqueles elogios. Mas o que eles fizeram foi uma coisa muito feia, porque eles poderiam ter vendido,
terem guardado sim uma parte para eles e terem distribuído e terem entregado o restante para ser distribuídos. E poderiam ter sido verdadeiros e terem falado a verdade, mas eles preferiram mentir. E não tem como mentir para Deus. Como eles pensaram que iam esconder isso do Senhor? Impossível, o Senhor sabe todas as coisas. E Ananias chegou lá e entregou o dinheiro para Pedro, mas o Espírito Santo já tinha falado com Pedro que eles estavam mentindo, porque o Senhor se sentiu ofendido. O Senhor não gostou da atitude deles, porque eles poderiam ter ficado com uma parte para eles sem mentir, falando a verdade. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que sim entregar ofertas ao Senhor, mas nós temos que levar as ofertas com alegria no nosso coração. E não com pesar, e não com vontade, com má vontade, mas nós temos que entregar ofertas ao Senhor com alegria. E eles mentiram ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falou com Pedro, Pedro perguntou para ele, Pedro já sabia a verdade, e ele mentiu. E sabe o que aconteceu com Ananias? Ele morreu imediatamente. 3 horas depois, a esposa dele, Safira, chegou na igreja e falou com Pedro. E ela não sabia que o seu esposo tinha morrido. E quando ela falou com Pedro, por quanto que eles tinham vendido aquele terreno, ela falou o valor que ela tinha combinado com Ananias. Ela também mentiu e Pedro falou para ela: por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Por que vocês não falaram a verdade? Olha aí esses homens que levaram o corpo do seu marido e vão levar o seu também. E aí Safira também caiu no chão, morta, morreu imediatamente, porque mentiram ao Senhor. Isso foi muito feio. A palavra do Senhor nos diz que o pai da mentira é o diabo e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Nós temos que entregar sim ofertas ao Senhor, mas a gente tem que levar as ofertas com alegria no nosso coração, porque a gente só entrega para Deus o que o Senhor nos deu. Foi Ele quem nos deu. Então a gente só entrega uma parte para Ele. Mas tem que ser com alegria no nosso coração, porque o Senhor é o provedor da nossa vida. E não tem como enganar o Senhor. Eles podiam enganar os homens, podiam enganar os apóstolos, mas o Senhor não tem como enganar. Não é verdade? Então, juniores, que todos nós possamos ser verdadeiros diante do Senhor, que nós possamos fazer os ensinamentos do Senhor Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que nós possamos cuidar das pessoas necessitadas, dos irmãos, que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos ajudar uns aos outros com alegria no nosso coração e sempre sermos verdadeiros diante do Senhor. Porque, como nós vimos aqui, a consequência do pecado é a morte. Ananias e Safira, eles mentiram ao Senhor, eles pecaram e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então que nós possamos continuar servindo ao Senhor Jesus com alegria no nosso coração, que nós possamos procurar ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja assim, um junior verdadeiro, assim como o Senhor Jesus é. Beijo para você, fica com Deus e até a próxima!